Olá pessoal, eu sou o professor Márcio, professor de Física do Estado. Hoje nós vamos continuar um estudo que já está sendo feito aí ao longo do ano. Essa é a aula de número 10. As demais aulas estão na plataforma Edu. Se você quiser reassistir essa aula ou assistir as demais aulas, acesse lá a nossa plataforma, procure lá as demais aulas, que estão aí hospedadas no YouTube. Hoje nós vamos falar de forças, o equilíbrio das forças considerando as leis de Newton, Eu vou tentar, no máximo que eu puder, traduzir isso para vocês dentro do nosso tempo. E é uma revisão, também é um conteúdo do primeiro ano que está sendo nivelado agora no segundo ano. Então é possível que nas aulas do ano passado vocês encontrem aí uma aula mais completa a respeito desse tema. Então vamos para a tela. Então, equilíbrio de um corpo considerando as leis de Newton, aula 10 do segundo ano, tá? Então vamos pegar aqui, um plano inclinado. Eu poderia fazer isso sem o plano inclinado. Por que eu peguei um plano inclinado? O que é um plano inclinado, na verdade? É uma rampa. Em cima dessa rampa é colocado um bloquinho aí, que está em rosa. Peguei o plano inclinado porque nele é possível resumir da melhor forma onde estão a maioria aí, ou se não quase todas as forças presentes. Então, esse bloquinho, para a nossa aula de agora, ele tem que estar parado, ou seja, ele não pode escorregar, ele não pode descer essa rampa, não pode descer para cá, a rampinha, porque senão aí vai ferir a condição de equilíbrio, que nós vamos ver já já. Então ele tem que estar parado, e isso, lógico, vai depender dessa inclinação aqui, E também, vamos seguir na aula aí, eu não vou adiantar não. Então vamos pegar e identificar aqui as forças que estão nesse bloquinho. Primeiro, eu estou representando as forças aí por vetores. O que é um vetor dentro da física? São setinhas. Essas setinhas indicam a direção, o sentido e a força, ou seja, quanto maior a setinha, maior inclusive aí a intensidade dessa força. Mas eu estou representando aí as forças por vetores que são a direção e o sentido aí onde essas forças estão atuando. Então, para baixo, a primeira setinha que eu coloquei para vocês aí é a força que puxa os objetos para baixo. Qual é essa força? É a força peso. Uma parte do peso faz esse bloquinho escorregar aí na rampa. Uma parte do peso. Então, essa setinha amarela é uma parte da setinha vermelha. Uma parte do peso, porque a outra parte está apoiada aí na superfície. Então, nós dividimos aí a força-peso em duas setinhas. Eu poderia apagar a setinha principal e manter só as duas, porque uma parte do peso está apoiada em cima do bloco, da rampinha, e a outra parte do peso vai fazer esse bloco escorregar ao longo da rampa. Isso aí tudo é a força-peso, tá? Só que a gente chama de componente do peso. Então, a setinha azul a gente chama de força normal. Ela é uma reação à força peso que está apoiada em cima do bloco. Então, nós chamamos ali de força normal. A força ali que a superfície faz no bloco, de estar sendo apoiada pela terceira lei de Newton, pela lei de ação e reação. Como tem uma setinha ali apoiada sobre o bloco, é a mesma coisa que o bloco estivesse apoiado ali sobre a rampa. E aí, contrária ao movimento, a setinha em um azul mais forte, é a força de atrito. Então aí nós temos a força peso, a força normal e as componentes da força peso. Estaria faltando ainda a força elástica, mas aí teria que adicionar mais um desenho aí com a mola, entendeu? E aí, para essa aula aqui, eu excluí um pouquinho a força elástica, para esse desenho não ficar mais complicado, porque futuramente aqui a gente vai fazer um exercício e aí ficaria muito complexo. Então, basicamente, são essas as forças, A peso, uma parte do peso que apoia sobre o bloco. Como aí a gente faz um plano cartesiano, nós chamamos de peso no eixo Y. E ali, peso no eixo X. Ali é a força de atrito e a azul ali é a força normal. Então, essas aí são as forças presentes no plano inclinado. Então, a condição de equilíbrio, que é o tema que estava aqui na aula, Deixa eu só voltar aqui, Equilíbrio de um corpo considerando as leis de Newton. Para esse corpo estar em equilíbrio, paradinho aí onde ele está, a somatória de todas essas forças, que é o que está escrito ali, é um sigmazinho, é um símbolo de somatória, tem que ser igual a zero. Ou seja,
uma força não pode ser maior do que a outra. Quando eu somar todas essas forças aí, somar todos esses valores, tem que dar zero. Se não der zero, ele vai descer, porque alguma força vai estar ganhando, ou vai subir se estiver puxando. Pela segunda lei de Newton, nós vamos fazer um cálculo aqui simples, né? Simples entre aspas, né? Que vai ficar um pouquinho trabalhoso, né? Principalmente pelo slide aqui, onde vocês vão só acompanhar, né, os números. A segunda lei de Newton diz que a força é a massa vezes a aceleração. E aí, isso, a força vezes a massa vezes a força, que é igual a massa vezes a aceleração, tem que dar igual a zero. Então, do lado das forças ali, ó, nós temos ali o P de Y menos Fn. Por que está um contra o outro? Ó? Por que essa, aqui ó, na nossa fórmula, por que P de Y está menos Fn? Porque elas são opostas, lógico que é uma menos a outra, porque uma vai puxar para um lado e a outra vai puxar para o outro, por isso que tem um sinal de menos. Se tivesse as duas para o mesmo lado, seriam mais, porque as duas estão se ajudando, mas como uma está atrapalhando a outra, seria um sinal de menos. E agora aqui, um sinal de mais, Px menos F de atrito, né? Então, elas estão aqui com sinal negativo entre elas duas, porque uma está oposta à outra, né? Então, quando eu somar, colocar em números aqui, tudo isso daqui tem que dar zero, para ele estar parado. E aí, pessoal, aí que fica brabo o negócio aqui, ó. Cada formulazinha dessa aqui, cada letrinha dessa aqui, ó, é uma fórmula. Nós temos a força-peso é igual a massa vezes a gravidade da Terra. Experimenta aí, essa questão é feita na Terra, né? A gravidade da Terra é conhecida. Força P de Y aqui, no caso, vai ser igual à força normal, porque é a ação, né? Isso aqui é consequência da terceira lei de Newton. As componentes do peso, na verdade, é o peso, que é a massa vezes a gravidade, só que vezes o seno e o cosseno do ângulo, né? Esse ângulo fica aqui, ó. Se você fizer esse desenho num papel, cortar aqui onde eu vou passar o mouse, ó, ele vai encaixar perfeitamente aqui. Então, esse ângulo aqui é o mesmo desse. E aí, por isso que nós colocamos o seno e o cosseno, porque aqui é uma propriedade trigonométrica aqui, ó. Nós estamos falando do seno e o cosseno desse ângulo como se aqui fosse um triângulo. Na verdade, é um triângulo, né? E aqui é a força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, esse monte de fórmula aqui vão ser substituídos por números, e aí tem que dar zero para que o corpo fique parado. Isso nem sempre é muito simples. Isso é complicado, na verdade. Mas eu peguei aqui algumas questões para aplicar isso para vocês, ó. O bloco de gelo desprende-se de uma geleira e desce num plano inclinado com atrito. Então tem um atrito aí. Qual diagrama representa corretamente as forças que atuam sobre o bloco? Então vamos ver aí a alternativa B. Por que a B? Porque a B, pessoal, é basicamente o resumo disso daqui, ó. Então aqui vai ter uma parte do peso, aqui tem o peso, aqui tem a força de atrito, e a força normal, tá? Que está escorregando esse bloquinho aqui, em cima dessa rampa. Poderia completar aqui ainda, ó. Colocar aqui uma parte do peso que apoia sobre o bloco, né? Mas está aqui representando aqui a força normal. Dentro das opções que tinha, essa aqui era mais completa, tá? Então, por isso é a alternativa B. Aí, ó. Vejamos outra questão. Vejamos a figura abaixo. Nela temos a representação de diversas forças que agem sobre o bloco sobre um plano inclinado. O vetor que melhor representa a força-peso, qual dessas aqui é a força-peso do bloco é? E aí, pessoal, qual é? A força-peso, a força influenciada aí pela gravidade, é a força que puxa o bloco todo para baixo. Então, nesse caso aqui, seria a alternativa C. Agora, pessoal, vamos pegar uma questão um pouco mais complexa. Aqui está rompendo a condição de equilíbrio. Aqui esse bloco vai descer, e tem outro bloquinho aqui, né? A questão quer saber, como o nosso tempo é curto, eu vou resumir para vocês aqui o que a questão quer. As informações estão aqui dentro, depois você pode assistir essa aula com calma e ler a questão e depois fazer num caderno. Mas a questão, resumidamente, quer saber o seguinte, ó. Qual tem que ser a massa desse bloco para que esse bloco aqui, o bloco A, ele consiga descer essa rampa? Partindo do raciocínio que, se eu colocar uma massa muito pesada aqui nesse bloco, ele vai fazer o bloco subir. Então ele tem que ser leve o suficiente para que esse bloco ele desça. Esse bloco tem a massa conhecida, que é 6 kg, e temos aqui uma aceleração da gravidade, né? Para nós fazermos a conta lá com peso.
E temos aqui a aceleração que esse bloco deve descer, que é 2. Então, resumidamente é isso. A questão quer saber qual é a massa do bloco B para que o bloco A consiga descer no plano inclinado, e temos aqui um ângulo aqui, ó, de 30 graus. Então, nós vamos utilizar aquele monte de fórmula que foi apresentado aqui, ó. Então, vou tentar organizar isso aqui para vocês de modo que fique compreensível. Então, nós temos aqui a força-peso no bloco B, puxando o bloco B para baixo. E temos aqui a força-peso do bloco A, também para baixo. E aí temos ali a fórmula da força-peso. E aqui nós temos uma parte do peso, que seria o peso, né? Esse peso aqui vezes o seno do ângulo aqui, que é 30. E aqui a outra parte do peso, que é o seno do ângulo, ou desculpa, o cosseno do ângulo vezes o peso. Temos aqui a força normal, que é representada como é uma reação da terceira lei de Newton, né? Então ela vai ser igual, elas vão ser equivalentes, porque nenhuma está ganhando da outra. Temos aqui a tração, e elas são equivalentes. Ó. O que é a tração? É a força que está impressa aqui, imprimida aqui no fio. Então esse fio puxa o bloco, da mesma forma que o bloco puxa o fio. Elas são equivalentes, por isso que está em vermelho aí. É a mesma força. E aí vamos analisar aqui separadamente no bloco B. O que tem no bloco B partindo aqui da segunda lei de Newton? E o que tem no bloco A partindo também da segunda lei de Newton? No bloco B, nós temos aqui a tração, em vermelho, e o peso. Como está uma ao contrário da outra, as duas estão aí com um sinal de menos entre as duas. E a massa do bloco B não é conhecida, mas o bloco B tem que subir com aceleração de 2 metros por segundo para que o bloco A também consiga descer em 2 metros por segundo ao quadrado. E aqui no bloco A nós temos P de x puxando para cá, menos T, que é esse mesmo T aqui. Só que a massa do bloco A é conhecida e a aceleração é 2, que é o mesmo 2 daqui, ó. Então, a partir da segunda lei de Newton, do lado de cá, tá as forças que estão atuando, a massa vezes a aceleração. No bloco B, desculpa. No bloco A, nós temos também as forças que atuam nele e aí os dados que estão colocados na questão. O que nós vamos fazer? Vamos isolar o T, que é igual nas duas alternativas aqui, e vamos igualar, e aí fazer aqui uma operação de modo que nós consigamos aí descobrir qual é o valor de B. Então, isolei o T aqui, desculpa, do bloco B. Ó. Passei o PB para lá, né, que é uma parte do peso, né, do bloco B. É o peso aqui, a força da gravidade do bloco B. Passei para lá com o sinal positivo. E no bloco A, eu passei o T para lá e aí fiz a operação aqui 6 vezes 2, que dá 12, e passei para o lado de cá. Por isso que está negativo, e aqui como o T era negativo, passou para lá, ficou positivo. E aí vamos fazer aqui uma continha. Ó. Como são todas as duas igual a T, eu igualei aqui, uma igual a outra. E a partir daqui, pessoal, é só conta. Ó. Então substitui aqui o P de x, que é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o seno de 30, né? As partes que estão em vermelho foi que eu fui substituindo, ó. E aqui eu fiz uma fatoração. Como m é comum aos dois termos, eu tirei ele, né? E aqui a gravidade da Terra conhecida é 10. Então eu vou passando aqui para frente, as partes que estão em vermelho são as partes que eu fui substituindo por número, para deixar de ser letra e a gente no final tem um resultado. Então aqui vai dar 12, essa conta aqui vai dar 30, né? Menos 12. E aí vai ficar aqui, ó, m vezes 12, igual a 18, que eu fiz essa operação aqui, ó. E aí eu vou passar o 18 dividindo, o 12, desculpa, e aí o resultado vai dar 1,5. Depois dessa conta todinha, eu posso chegar aqui à conclusão que a massa do bloco B, para que o bloco A desça a rampinha com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tem que ser 1,5 kg. Aí não vai estar mais em equilíbrio. Essa força aqui vai estar ganhando. Então, pessoal, depois vocês vejam esse cálculo aí com calma, que nosso tempo já estourou. Peço também que vocês aí refaçam essa questão e acompanhem as demais aulas, né? O objetivo dessa aula aí era ter uma noção, uma sensação do que é o equilíbrio e das forças presentes aí dentro aí de um plano inclinado. Então, até a próxima e até aí a próxima aula, que vocês fiquem bem, se cuidem e continuem nos acompanhando. Então, até mais.